Dou-vos as boas-vindas a mais uma entrevista do Novo. Temos connosco Rui Tavares, historiador, autor, deputado à Assembleia da República pelo LIVRE, partido que fundou e do qual é porta-voz. Ele, o nosso convidado do discurso desta semana. Rui Tavares, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Desde o último discurso direto em que participou, há um ano, pouco mais de um ano, o quadro político português alterou-se significativamente. Tínhamos um governo em funções, apesar de todos os problemas, já não é isso que acontece. Surpreendeu a deterioração desta maioria absoluta até à admissão? Bem, nas eleições de 2022, logo em janeiro, e acho que, aliás, no último discurso direto relembrámos isso, lembro-me de, no debate com António Costa, ter dito que uma maioria absoluta seria mais instável do que a chamada geringonça que havia antes. E porquê? Porque, ao invés de termos a normal dinâmica de negociações e relações entre partidos diferentes que se passa de uma forma muito mais visível ao público e mais compreensível, alguns partidos têm algumas reivindicações, interesses e afinidades ideológicas, outros têm outras. Essa dinâmica seria substituída por uma outra, que seria a dinâmica das rivalidades internas, no caso dentro do Partido Socialista, com um líder que provavelmente estaria a fazer o seu último mandato, e essas dinâmicas das rivalidades internas são muito mais opacas, é muito mais difícil de o público em geral, dos cidadãos em geral, perceberem o que é que se passa. Isso, portanto, torna uma situação mais instável e mais frustrante para o público cá fora. Era mais ou menos isso que esse raciocínio que me levava a dizer que a maioria absoluta seria mais instável. Agora, mentirei se disser que não me surpreendeu ter tanta razão e depois este desfecho ser tão rápido. Ou seja, há aqui uma instabilidade que é primeiro, como naquela descrição que o Hemingway faz da bancarrota. Primeiro é gradual e depois é de repente. E aqui também foi a mesma coisa. Na manhã de dia 7 de novembro, que eu vim para o Parlamento achando que ia ter um dia normal, até um bocadinho aborrecido, a meio da manhã juntámos-nos no gabinete para tentar perceber o que se estava a passar, e na altura lembro-me de ter dito que achava que as probabilidades de o governo cair seriam de 12,5%. Não sou sendo números tão precisos, mas foi isso que eu disse, e evidentemente que à hora do almoço as coisas tinham mudado muito. Portanto, esse desfecho foi surpreendente. Que avaliação é que faz? Disse que a maioria mais instável funciona com uma lógica diferente. Que avaliação é que faz deste governo depois dos que tivemos, dos 6 anos que tivemos também no governo PS, mas no quadro diferente, primeiro com a geringonça, depois com uma semi-geringonça e depois com a maioria. Que balanço é que faz deste governo da maioria? Eu creio que foi claramente o pior dos 3 governos de António Costa. No primeiro, o governo da geringonça a funcionar em pleno, embora de uma forma que era inovadora e até de certa forma improvisada para a política portuguesa. Havia a tal dinâmica que era muito clara às pessoas. As pessoas sabiam que eram partidos diferentes, com identidades diferentes, puxando por temas e por interesses diferentes, e foi um governo que funcionou bastante bem para aquilo que as pessoas pretendiam dele. Estou à vontade para o dizer, porque o LIVRE, embora sendo defensor dessa solução, não participou nela, porque não foi então eleito para o Parlamento. Mas penso que a maior parte das pessoas concorda comigo, até porque nas eleições de 2019 todos os partidos da geringonça foram beneficiados eleitoralmente, e até o próprio LIVRE, que se sabia que era defensor daquela solução, também foi eleito pela primeira vez para o Parlamento. Esteve pouco tempo no Parlamento, mas claramente a noção das pessoas é que um governo à esquerda, de uma esquerda plural, tinha funcionado bem. Em 2019 as pessoas esperavam mais. E esperavam que essa solução tivesse uma atualização, que deixasse de ser uma solução de improviso. Em 2015 ainda se justificaria, em 2019 não, e que passasse a ser uma solução mais moderna, como se faz no resto da Europa. E foi aí que as coisas começaram a falhar. O Presidente da República deu uma pseudo-facilidade, que na verdade foi uma grande dificuldade, que foi dizer não é preciso acordo escrito, e isso fez-nos recuar em relação às melhores práticas europeias.
E depois, enfim, a relação entre partidos deteriorou-se aí, nomeadamente entre PS e Bloco de Esquerda. Houve da tentativa do Bloco de Esquerda um bocadinho a ideia de construir uma espécie de duopólio, o Bloco de Esquerda-PS, deixaria o PCP de fora, deixaria na altura também o LIVRE, e o PS começou a agir muito com base naquela frustração de não ter atingido a maioria absoluta e de querer atingir a maioria absoluta, e finalmente a maioria absoluta foi mais uma maldição do que uma bênção, para o país certamente, mas para o próprio PS. Nada de muito relevante foi concluído nestes 2 anos. Claro que se calhar podiam estar a pensar em concluir em 4 anos. É esse o erro, deve-se pensar em fazer o máximo de reformas desde o início, nem coisas que eram evidentes a todo o país, como por exemplo conseguir fazer as alterações necessárias na lei eleitoral para que não voltasse a acontecer com os imigrantes portugueses o que aconteceu. Isso claramente era para despachar no primeiro ano, porque senão depois começavam as eleições e era muito mais difícil de fazer. Não foi feito. Temos as mesmas dúvidas, os mesmos problemas hoje em dia. Na habitação, quer dizer, o Governo teve de acordar tarde e a más horas, e o que fez, dizem que terá efeito, mas o efeito ainda não se vê, e houve coisas muito importantes. O LIVRE propôs várias: transformar quartéis que estão esvaziados em residências universitárias, criar um fundo de emergência na habitação, só agora conseguimos que fosse criado, mas já podia ter sido feito 2 anos antes. Não houve grande evolução aí. Tem para mostrar, talvez, a chamada reforma das ordens profissionais, e mesmo essa, de uma maneira que foi assumidamente pelo próprio PS, um exemplo de como não se deve legislar. Portanto, foi um governo muito insatisfatório. Historicamente, são os 2 primeiros anos de uma maioria absoluta aqueles em que se fazem coisas. Exatamente. Fez sentido a dissolução da Assembleia da República? Havia margem para o PS ter condições para continuar a governar sem António Costa? Não, nós não nos metemos nesse assunto na altura. Dissemos o que tínhamos a dizer ao Sr. Presidente da República quando fomos a Belém, e basicamente a decisão era dele, portanto havia que respeitar a sua, não só os seus poderes, que estão constitucionalmente consagrados, como também ser justo. Ele falou com mais gente, ele ouviu mais gente, ouviu mais partidos, e, portanto, sabe mais do que os partidos, da avaliação dos partidos e do Conselho de Estado, do que aquilo que nós sabemos. E, portanto, se não fizemos na altura, não vale a pena estar a reavaliar agora. O que dissemos, que me parece que ainda é adequado, é que qualquer das soluções que o Sr. Presidente da República escolhesse deveria ser implementada rapidamente. Isso não foi, e estamos numa situação que não me parece que seja boa, porque estamos com uma Assembleia da República que está pré-dissolvida. Quer dizer, teoricamente tem todos os poderes. Nós estávamos com um processo de revisão constitucional em curso. Portanto, do ponto de vista legal e constitucional, se o PS e o PSD se tivessem entendido para mudar a Constituição à beira de uma eleição, quer dizer, podiam tê-lo feito. Nada os impediria. É por isso que a própria Constituição diz que quando há uma dissolução do Parlamento não há uma pré-dissolução. O Parlamento é dissolvido. E, portanto, imediatamente passa-se a uma nova fase política que depois vai terminar numa clarificação eleitoral. A mesma coisa em relação à admissão do Governo. Percebo o raciocínio de que havia um Orçamento de Estado para aprovar, mas o Governo esteve em funções plenas, sabendo nós que estava politicamente diminuído durante muito tempo. E aquilo que desta vez pôde parecer um expediente justificável comporta riscos. Por um lado, porque nós estávamos precisamente a discutir, em termos políticos mais gerais, por causa do caso influencer, o recurso a expedientes para se fazer aquilo que depois, se calhar, de outra maneira, formalmente não se pode fazer. E dá ao país um péssimo exemplo a si mesmo, se estamos todos a fingir que o Governo não está admitido e que a Assembleia não está dissolvida, mas, ao mesmo tempo, todos sabemos que no dia 10 de março tem de haver eleições, porque há prazos constitucionais para cumprir, etc. E há outra questão, que é o exemplo que fica para o futuro. Nós não sabemos se para o futuro não pode haver um recurso por outro Presidente da República, por outro Parlamento, por outro Governo, ao mesmo tipo de expediente e dizer: a Assembleia vai ser dissolvida, mas vai ser dissolvida daqui a 2 ou 3 meses. E durante este tempo pode aprovar leis, pode mudar lei eleitoral, pode mudar a Constituição. Não é esse o espírito da Constituição, não é essa a letra da Constituição, e desse ponto de vista temos uma visão crítica nesse particular da decisão que foi tomada. Voltando um bocadinho só atrás à relação com o PS. Disse que tinha muita coisa compatível com o PS. Eu lhe pergunto se foi fácil negociar, se foi fácil
encontrar entendimentos, apesar de haver essa proximidade? Não foi fácil. Em nenhum dos orçamentos, que foi nesta legislatura, foram os momentos mais intensos de negociação, mas também para muitos projetos de lei e projetos de resolução, é uma dinâmica que tem que se encontrar, na qual também é preciso ser criativo e construtivo, é preciso construir confiança, é preciso que as pessoas percebam, quando se tem uma reunião à porta fechada, o que se diz cá fora condiz com o que se diz lá dentro e, portanto, que as pessoas entendam que o LIVRE tem só uma cara, que é consistente naquilo que diz. Como o LIVRE é um partido mais recente, e mais recente ainda no Parlamento, também compreendo que, do outro lado, os outros parceiros negociais, e quando digo o PS, porque estava no governo, mas o Bloco de Esquerda, que é Sim. nosso aliado, por exemplo, na Câmara Municipal de Oeiras. Isto são relações que se vão construindo com o tempo. E também é verdade que vimos do outro lado muito uma autossuficiência da maioria absoluta, que muitas vezes era preciso aprender a espicaçar, a que ouvisse os outros e conseguisse fazer coisas. Era muito importante que as conseguíssemos fazer, porque desde coisas como o subsídio de desemprego alargado às vítimas de violência doméstica, que é uma conquista que nos orgulha, porque dá liberdade às pessoas e dá às pessoas uma possibilidade de sair de situações que às vezes são de vida ou de morte. E que se as pessoas tiverem independência financeira Sim. e se souberem que muitas vezes não quebram o ciclo de violência porque não podem ficar desempregadas, bem, agora têm o subsídio de desemprego, podem olhar para a sua vida de outra forma. É para isso que nós servimos e isso foi preciso insistir, porque foi um compromisso orçamental primeiro. Depois foi preciso andar a perguntar insistentemente à Ministra do Trabalho e Segurança Social, depois ao Primeiro-Ministro, até ao ponto em que ele disse que tem toda a razão, mas só por 24 horas, no Conselho de Ministros amanhã vamos aprovar. Mas depois ficou muito tempo na gaveta do Governo. Depois foi para Belém, depois tinha que ser promulgado, foram 2 anos de trabalho. Noutras coisas, como o Programa 3C, Casa Conforto e Clima, o Passo Ferroviário Nacional, ainda agora, recentemente... também é uma coisa que para muitas pessoas pode não parecer o maior dos temas com que o país se debate, mas é um tema importante, tem a ver com a prevenção do suicídio. Temos uma linha de prevenção do suicídio numa altura crítica que não funciona 24 horas por dia, Sim. é uma coisa grave e é uma coisa que foi denunciada pela sociedade civil, que veio ao LIVRE com essa proposta, havia uma petição que nós transformámos em projeto de lei e também aí foi preciso insistir muito e lá está. Para 99% das pessoas, e 99,999, esperemos nós, não faz diferença, mas pode haver aquela pessoa para quem faça a diferença. E, portanto, um partido não se deve pôr de fora, quando há uma maioria da sua família política, não se deve pôr de fora da necessidade de ir sempre a jogo, dialogar, construir e negociar, quando tem uma possibilidade de fazer passar coisas boas. Quando a sua família política está em minoria, bem, então aí deve fazer uma oposição, e deve fazer uma oposição vigorosa. Mas, havendo uma maioria de esquerda no Parlamento, nós não nos íamos pôr de fora de conseguir coisas concretas para o nosso país, para os nossos concidadãos. Agora vamos para eleições e por causa desse posicionamento, o LIVRE é muitas vezes olhado, também o PAN, como muleta do PS, é um acrescento que parece, que faz parecer com que haja diálogo. Não receia que essa colagem, essa visão que se possa ter do LIVRE, não receia que, tendo em conta que foi Pedro Nuno Santos o eleito como secretário-geral do PS, com um projeto de agregar a esquerda, não receia que isso tenha repercussão no voto útil nas próximas eleições? Em primeiro lugar, esse tipo de linguagem da muleta, essa linguagem um bocadinho assintosa, eu creio que ela vem de um histórico português de desconfiança em relação à política e à própria participação cívica, que tem raízes muito fundas na nossa história. Nós tivemos 48 anos de ditadura, nós tivemos muito tempo de absolutismo, muito tempo de inquisição, e as pessoas muitas vezes habituaram-se a ver o que é normal da política, que é famílias políticas que têm alguma afinidade trabalharem em conjunto, Sim. é assim em qualquer país do mundo, habituaram-se a criticar isso e, no caso da esquerda portuguesa, com esse tipo de assinte, acicatar um sectarismo que já existe à esquerda.
Quer dizer, um partido não está aqui para fazer favores a ninguém. E o livro não está certamente para ser muleta de ninguém, mas o livro está para conquistar coisas que são importantes para o livro. E, especificamente, referindo-me a Pedro Nuno Santos, deve lembrar-se que no primeiro debate em que o livro trouxe a proposta do Paço Ferroviário Nacional, o que o então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse foi que não era possível. Não era possível fazer. Tivemos que insistir também, sempre mostrando que estávamos dispostos a encontrar soluções. Que era preciso não descapitalizar a CP, não é? Porque a CP estava em vias de pagar a sua dívida histórica, não a íamos agora encher com nova dívida. Mas então, se o Estado acha que é importante, porque é uma questão de coesão, porque é uma questão de ecologia, porque é uma medida anti-inflacionária que permite às pessoas poupar, então compensa a CP por estar a fazer esse serviço. E a verdade é que depois acabámos a conseguir implementar essa medida, negociámos-la com Pedro Nuno Santos, ela foi implementada com João Galamba, Ministro das Infraestruturas, e a verdade é que agora, já com António Costa, Ministro das Infraestruturas, porque formalmente é ele o Ministro das Infraestruturas, essa medida vai passar de 100 comboios por dia a 250 comboios por dia. Vai passar a ser só os regionais, para ser os interregionais, para serem intercidades, para serem em vários trajetos, não é? 250 comboios por dia. 49 euros por mês. Lá está. Eu até poderia, depois de descrever isto, dizer quem é que foi muleta de quem. Não é? Acho que ninguém foi muleta de ninguém. Acho que é importante para as pessoas poderem viajar pelo seu país, ir para o trabalho, ir para a escola ou até comprar um bilhete para um mês, 49 euros por mês, e fazer um intra-rail dentro do país para passar férias no verão. É importante para as pessoas, é para isso que aqui estamos. Nós não temos muita tradição de entendimentos ou de coligações parlamentares ou acordos de incidência parlamentar, como acontecem em muitos países. Já disse, já deu a entender, já afirmou a disponibilidade para uma reedição de um entendimento à esquerda, mas com a tal evolução que defende. Qual é essa evolução? Nós tivemos a experiência da geringonça, as pessoas querem mais. O que é esse mais em que o livro está disposto a participar? Sim, uma geringonça é um improviso, não é? Como toda a gente sabe. Nós agora não precisamos de improvisar. Quer dizer, sabemos o que é que funciona e o que é que não funciona no país e na Europa. E, portanto, precisamos ser claros perante as pessoas, e aí o livro não se nos pode assacar nenhuma espécie de ambiguidade nisso. Se houver uma maioria à esquerda, somos parte da solução. Se houver uma maioria à direita, seremos parte da oposição. Ambas essas posições são dignas e são respeitáveis em política e depende daquilo que o povo der como resultado no dia 10 de março. O que é que significa melhor do que uma geringonça? Melhor do que uma geringonça é um sistema político que funcione. Melhor do que uma geringonça é as coisas estarem no papel e as regras serem claras. Melhor do que uma geringonça é, em vez dos partidos estarem a negociar um a um, bilateralmente, o que acaba por dar uma centralidade desmesurada ao maior partido dessa família política, no caso da esquerda, é os partidos negociarem em conjunto, fazerem, como se faz na Alemanha, quando é preciso haver um governo de coligação, está-se ali 2 meses, 3 meses a negociar. Desta vez nem sequer temos a pressão de estarmos em duodécimos, como nas últimas eleições. Há tempo para chegar a um orçamento e isso significa ter tempo para negociar, pôr as coisas no papel, para as pessoas depois poderem escrutinar, não é? Como nós já dizíamos nas eleições passadas, um acordo assinado é um governo escrutinado. E melhor do que uma geringonça é um sistema de transportes públicos que funcione, melhor do que uma geringonça é uma transição energética de futuro, moderna, é um sistema científico que dê futuro ao país, é uma educação, é uma saúde que tenha um funcionamento mais imediato, é uma segurança social que esteja mais adaptada às necessidades da vida do século XXI, é as pessoas não precisarem de ir a juntas médicas recorrentemente. Se, por exemplo, hoje em dia é preciso ir a uma junta médica, uma pessoa que é amputada tem que ir à junta médica à mesma, quer dizer, para ver se o braço lhe cresceu de volta, que evidentemente é absurdo. Estas coisas que não funcionam no país e que é fácil, relativamente fácil de sermos mais ágeis, pôr a funcionar, são o tipo de coisas que muitas vezes põem as pessoas mais frustradas com o Estado Social e com os serviços públicos que, no fundo, os portugueses acreditam e sabem que dependem deles para podermos ter o país de futuro que queremos. Portanto, acho que melhor do que uma geringonça é um governo do progressismo e da ecologia que tenha nos seus planos, escritos e públicos perante toda a gente, o resolver estas situações e, portanto, reconciliar
o país com o seu contrato democrático e com o seu contrato social e ainda acrescentar-lhe mais um contrato ambiental. Já falou com os outros agentes da família política para uma solução desse género? Não, nós estamos a fazer campanha, estamos a falar diretamente com as pessoas e até acredito que ir fazendo este discurso para as pessoas e perceber-se que ele é popular, que tem adesão entre o eleitorado, é talvez a melhor maneira de fazer os outros partidos vir a jogo. Já se começa a sentir alguns sinais de que já se aprendeu com os erros do passado e que há partidos que hoje em dia percebem que mostrar publicamente a sua disponibilidade para negociar é vantajoso. Vantajoso para as pessoas que ficam a saber e vantajoso do ponto de vista eleitoral até para esses partidos. No caso do livro não há nada para esclarecer, porque já estava esclarecido e achamos que é importante a qualquer momento dar esses sinais. E, portanto, que os eleitores no dia 10 sabem perfeitamente que têm uma escolha entre uma maioria de esquerda e uma maioria de direita, uma maioria de esquerda para fazer melhor o que não foi tão bem feito antes, mas que mesmo assim as pessoas viram que tinha potencial, uma maioria de direita que será uma enorme confusão, em que ninguém se entenderá, porque na verdade há uma falta de afinidade maior entre os partidos de direita. Cada um deles é uma coisa completamente diferente. E andam a roubar agora deputados uns aos outros, andam a insultar-se uns aos outros. Bem, será de facto uma barafunda se tivermos a direita com uma maioria, e para evitar isso, a esquerda devia dizer claramente, até porque, mesmo não dizendo, mesmo que vamos, por exemplo, o PS, numa tentativa de fazer aquela chantagem do voto útil, como foi feito há 2 anos, não o queira dizer, soa falso, porque as pessoas sabem que esta geração de lideranças políticas nos vários partidos à esquerda é uma geração que já tem a experiência da geringonça, que não se volta atrás e que é isso mesmo que há a fazer se a esquerda tiver uma maioria no próximo dia 10. Portanto, quanto antes, se houver o compromisso perante as pessoas que essa geringonça será negociada, que as coisas estarão no papel, que será negociada de forma multilateral e não este com o PS, aquele com o PS, aquele outro com o PS, mas que estarão todos sentados à volta da mesa para ver como é que se faz com o SNS, como é que se faz com a educação pública, como é que se faz com tudo o que as pessoas precisam, melhor. Oi, vamos só fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já a seguir. Voltamos ao discurso direto com Rui Tavares. Rui, falámos sobre a possibilidade de um acordo à esquerda. Está completamente colocada de parte, posta de parte, uma solução de viabilização de um governo minoritário PSD? Sim, do ponto de vista do livro, sim, porque as pessoas precisam dessa clareza. Nós acreditamos que é importante que as pessoas saibam em quem é que vão votar por 2 razões. Uma que é mais estratégica. As pessoas que querem fazer avançar as ideias da ecologia, das liberdades, de uma esquerda dos direitos humanos, como a esquerda deve ser, mas que claramente não tenha hesitações em relação a condenações de violações de direitos humanos. Uma esquerda da Europa, uma esquerda de futuro, devem votar no livro por razões estratégicas. Mas as pessoas também votam por razões táticas, não é? Quer dizer, nós todos já fomos eleitores antes de sermos candidatos e sabemos que as pessoas também votam para impedir outros que não desejam de chegar ao governo. Portanto, o que é que aconteceria se o livro fosse hesitante em relação a isso, ou não tivesse um discurso claro? O que aconteceria é que as pessoas, no dia a seguir às eleições, poderiam contar com um partido que tanto fizesse uma maioria com uns, como fizesse uma maioria com os outros. E, portanto, até poderiam ter as razões estratégicas para votar no livro, mas depois acabariam por sair com um governo ao contrário daquilo que teriam desejado. E nós já vimos isso acontecer, quer dizer, até em eleições recentes, regionais, no nosso país. Portanto, desse ponto de vista, o livro não comete esse erro e diz claramente que, se houver uma maioria de direita, o nosso lugar é na oposição, é para fazer uma oposição que será uma oposição honesta, que será uma oposição franca e leal, mas será uma oposição muito vigorosa. Qual é o objetivo que tem para as legislativas? Eleger um deputado, 1,28% dos votos. Até onde quer crescer? Bem, há um objetivo eleitoral,
que é crescer, ter um grupo parlamentar, quanto maior, melhor, quanto mais diversificado, melhor, porque fazemos... porque o nosso trabalho sai melhor, porque podemos ir a mais comissões, porque podemos acompanhar mais assuntos e porque temos candidatos e candidatas que foram escolhidos em primárias, que os eleitores do LIVRE já conhecem porque participaram desse processo, que são extraordinários e, portanto, eu tenho muita vontade de ver essa equipa a trabalhar. Depois temos um objetivo político, que é ajudar a esquerda, o progressismo e a ecologia a ganharem as eleições. E depois temos um objetivo que é um objetivo moral, que é afastar extremistas do poder. Porque Portugal estará, nos 50 anos do 25 de Abril, numa situação muito complicada. Nós já estamos com uma crise política, estamos com uma crise institucional, que se viu entre órgãos de soberania, com elementos de uma crise de regime, que se vê tanto nas questões de relações entre poder judicial e poder político, como agora até na própria crise do jornalismo. E sem jornalismo, sem imprensa, não há escrutínio dos poderes. E, portanto, é muito importante que haja um discurso que, perante essas crises todas, diga, não, atenção, uma crise, eu costumo sempre lembrar, uma crise era um termo médico no início, é daí que vem, dos gregos. Significa aquele ponto em que o doente pode ficar muito pior, pode até morrer, mas em que também pode melhorar substancialmente. Cabe-nos a nós, candidatos e candidatas aos partidos nestas eleições, não dizer apenas que estamos a resistir à crise, a defender o país perante uma crise. Não, cabe-nos dizer como é que pode ser muito melhor, para que as pessoas vejam que este país tem jeito, que tem futuro, que há algumas medidas simples e outras menos simples, mais trabalhosas, que nos permitem ter salários mais altos, subir na escala de valor, fazer de Portugal uma economia do conhecimento, que é a mais produtiva hoje em dia. Que ser mais produtivo não significa matar-nos a trabalhar. Nós vimos isso com a experiência da Semana de 4 dias, que aconteceu porque o LIVRE a propôs, e os resultados que vêm da Semana de 4 dias, dos 1000 trabalhadores que participaram nessa experiência, é que as pessoas estão menos cansadas, menos angustiadas, dormem melhor. Até para os patrões isto é bom, porque é menos erros no trabalho, menos acidentes no trabalho e, portanto, menos coisas que vão parar ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é possível fazer melhor. Os países podem dar pulos de desenvolvimento. Outros já o fizeram, em Portugal já o fez também no passado, a seguir ao 25 de Abril. Agora precisamos de outro que nos lance para os próximos 50 anos. Estas eleições dia 10 de março, de facto, podem ter aqui um grande potencial, que é nós evitarmos, passarmos ao largo do que seria uma catástrofe em termos de regime, e, quer dizer, não é preciso descrevê-la muito mais, nós sabemos como é que é, mas não para ficar menos mal, para ficar muito melhor. Portanto, essa tem que ser a nossa... Esse é o nosso objetivo, mais do que o objetivo eleitoral, e até que o objetivo político, digamos que é um objetivo, chame-lhe o que quiser, cívico, moral, cultural, de dizer às pessoas que nós temos que ser mais otimistas, temos que ousar ser mais otimistas neste país. É a cara do LIVRE, podemos dizer, como porta-voz, se confunde muito com o partido. Não receia que o LIVRE se torne um bocadinho uma sociedade unipessoal, quando nós vamos agora ter um ciclo eleitoral com 3 eleições seguidas, a equipa que quer ter a trabalhar consigo no Parlamento, como é que se foge a esse... Eu não receio, porque eu não sou muito receoso em geral, mas aqui ainda sou menos receoso, porque eu conheço as pessoas e o LIVRE nunca foi um partido de uma pessoa só. É um partido que é feito por muita gente, é um partido partilhado. É um partido que tem pouquíssimos funcionários, pouquíssima máquina, quer dizer, ainda há pouco tempo, até há poucas semanas, era um partido que tinha 2 funcionários. E, portanto, agora temos 3 pessoas a tempo inteiro. O resto, tudo o que as pessoas veem, primárias, programa, uma quantidade infinda de reuniões em todos os temas, ecologia, questões sociais, questões de tudo, vai desde a saúde mental até à preservação da natureza, tudo isso é feito voluntariamente por membros e apoiantes do partido, que é o que sempre fizeram neste partido. Nós chamamos de um partido partilhado e toda a gente que é do LIVRE sabe muito bem que é assim. Agora, se as pessoas lá fora vão conhecer essas caras, depende mais das pessoas lá fora do que de nós, na verdade. Quer dizer, depende de nós, porque estamos a apresentar uma boa candidatura e queremos fazer uma boa campanha eleitoral. Mas esse receio eu devolvo às pessoas. Se votarem pouco no LIVRE, vão estar sempre a apanhar com a mesma cara. Se votarem muito no LIVRE, vão ver várias caras diferentes. E eu tenho muita confiança de que no fim do mandato vão dizer o que disseram no fim deste mandato. Foi a coisa que mais nos satisfez, foi
ouvir gente a dizer, e a saber, nós sabemos que as pessoas estão a dizer aos amigos e à família e aos colegas, eu votei no LIVRE e nunca me arrependi. Eu votei no LIVRE e estou muito contente. Ou algumas que dizem, eu dei maioria absoluta ao PS, mas queria ter votado no LIVRE e agora desta vez já não me apanham noutra. E no fim do próximo mandato, as nossas deputadas e os nossos deputados, a coisa que mais desejo é que ouçam dizer as mesmas coisas que eu ouvi dizer neste mandato, porque é o que traz mais satisfação. Mas essa menor visibilidade de outros candidatos acaba por ser um desafio para quando quer cumprir a ambição de transformar, de dar o passo seguinte, o LIVRE se tornar um partido, pelo menos, de média dimensão. Eu devo lhe dizer que o maior desafio até é convosco, é com os jornalistas, não é? Há muitas vezes que a gente diz a pessoa que mais bem fala sobre infraestrutura no nosso partido, e achamos que uma que sabe mais em Portugal é a Isabel Mendes Lopes, que é a nossa candidata número 2 por Lisboa. Acho que era melhor entrevistá-la a ela. E depois vocês dizem muitas vezes, não, porque queremos entrevistar o deputado, senão nada feito. Das pessoas que mais sabe sobre ambiente em Portugal e que é uma personalidade com um percurso muito interessante, porque é um engenheiro do ambiente que fez o doutoramento em filosofia, que escreve bandas desenhadas, é o nosso candidato número 1 pelo Porto, que é o Jorge Pinto. Para falar de políticas de juventude, o Paulo Moacho em Setúbal e por aí afora. E muitas vezes dizemos, não, mas as pessoas só conhecem o Rui, preferíamos ter o Rui. Portanto, quando a gente ultrapassar o desafio com os jornalistas, depois o resto fica fácil. Voltando à solução de esquerda, tem já um caderno de encargos preparado para o acordo que quer discutir com quem for eleito nos outros agentes da família política, com objetivos concretos, com linhas vermelhas? Há coisas que são evidentes. A primeira coisa que é muito evidente é que é preciso conquistar a harmonia social e laboral em alguns setores, como o da saúde, o da educação, sem os quais nós não podemos dar a resposta que as pessoas merecem. Né? Já nem é preciso. A resposta que as pessoas merecem. Ora, o Serviço Nacional de Saúde, os profissionais de saúde, têm que ter respostas que garantam essa harmonia social a mais breve trecho possível. Até ao fim do ano, eu diria, nos primeiros 100 dias de governo. Na educação, a mesma coisa. Os professores têm que saber se conta o tempo de serviço, como é que se conta o tempo de serviço. E aí, para o LIVRE é claríssimo, desde 2015 que temos a contagem total do tempo de serviço no nosso programa, e isso tem que estar sabido logo no início do mandato. Porquê? Porque nós não podemos, numa situação em que temos cada vez menos professores, ter os jovens a ver que os professores como classe são pouco ouvidos e pouco respeitados e que nem são pagos pelo serviço que fizeram. Se nós resolvermos isso logo no início, significa que depois temos anos para começar a trabalhar o que a saúde pode ser, o que a educação pode ser e devem ser, num sentido futuro, em que as pessoas percebam que a escola pública é uma escola que tem muitas valências, em que as escolas se podem especializar, que podem ter modelos de governação, as escolas que não são todos impostos a 5 de outubro, que há mais autonomização, mais responsabilização dos professores, que há mais escolas onde, para já, onde em todas as escolas a educação seja centrada nos alunos, e há mais escolas em que os alunos possam florescer naquilo em que são bons e no que são os seus sonhos. Portanto, isso só é possível fazer se, no início, houver uma reconciliação entre a governação do país e estes setores profissionais. Outra questão que é muito importante tem a ver com o superávit. Se agora a nova normalidade será o país ter superávit em situações de crescimento e ter déficits para poder fazer política contracíclica em situações de recessão, para que a recessão não seja tão profunda e para ajudar a economia a recuperar, então, nesse caso, é preciso dizer a toda a gente o que é que se faz com os superávites. E que isso fique muito claro, porque estes superávites são resultados do sacrifício das pessoas. Uma parte deles irá para o pagamento da dívida. É natural que assim seja, porque ao pagar essa dívida estamos a poupar duas vezes, porque estamos a poupar em juros e em serviço à dívida. Mas não pode ser tudo, porque um país que só paga dívida, a certa altura nem dívida paga, porque não tem dinheiro para investimento público, e sem investimento público a economia não só não cresce, como pior ainda, não se desenvolve, não se especializa, não se torna mais sofisticada. Uma parte tem que ir para responder à emergência social, que é gravíssima, nomeadamente na habitação, mas noutras áreas também,
e uma outra parte também pode servir de almofada para conseguirmos fazer uma reforma fiscal progressiva. E, portanto, deveria haver algo a que nós chamamos um compromisso de equidade e investimento, ou seja, uma espécie de marco orçamental, que pode ter fórmulas muito claras, que tenha a flexibilidade necessária, mas que permita às pessoas saber, bem, quando nós nos sacrificamos, quando nós produzimos mais, quando nós pagamos mais impostos e há superávit, isto não vai tudo só para pagar a dívida, também vai para investir em nós, para fazer do país um país melhor. Portanto, em primeiro lugar, harmonia social e laboral na saúde e na educação, urgente, se possível nos primeiros 100 dias de governação. Na discussão para o Orçamento de Estado de 2025, haver este compromisso de ter um compromisso de equidade e investimento, e depois o caderno de encargos é o nosso programa. Tem muitas medidas e vamos discutir setor a setor, medida a medida, nas questões laborais, na reforma da justiça, em todas as questões que têm a ver com a participação política das pessoas, um país mais democratizado e mais participativo nos 50 anos do 25 de Abril, e aí será muito interessante discutir setor a setor. Vê mais um acordo de incidência parlamentar ou tem disponibilidade para estar no Governo, o LIVRE? Depende de dia 10 de março e o que dizemos com esta formulação genérica que é a nossa de sempre e que é clara, se houver uma maioria de esquerda faremos parte da solução, essa solução vai ser construída em conjunto. Portanto, os outros partidos à esquerda também dirão com o que é que estão mais confortáveis e acho que uma solução que seja também equitativa para todos os partidos à esquerda e que na qual haja uma assunção de responsabilidades clara perante o eleitorado, não pode ser definida só pelo LIVRE, tem que ser definida por todos. Nós estamos disponíveis para fazer parte da solução. Pode ser uma solução mais de incidência parlamentar, pode ser uma solução que implique responsabilidades governativas. Aí, nesse caso, o LIVRE tem áreas nas quais tem personalidade e características próprias e trabalho feito no ambiente, como na ciência, como na Europa, como noutras áreas, como no ensino superior, Sim, que são importantes e, portanto, aí, evidentemente, queremos ter uma palavra a dizer. Rui, nós estamos já no final do nosso tempo, mas não queria terminar sem falarmos da Europa. As sondagens têm sido feitas e as eleições se têm realizado em diversos Estados-membros indiciam uma acentuação do peso da direita num futuro Parlamento Europeu com um crescimento dos extremos. Que consequências pode ter isso para o projeto europeu? É um risco grande? Corremos o risco de se mudar a linha programática que tem sido a da construção da Europa? É um risco grande. Deixe-me ilustrá-lo desta forma. Nós, há 100 anos, parece que é há muito tempo para muitas vezes, não, é no tempo dos nossos avós, a Europa foi varrida pelos fascismos. Tínhamos democracias em praticamente todo o continente e elas foram varridas, uma a uma, caíram. E depois, quando finalmente, com a libertação a seguir à Segunda Guerra Mundial, as democracias voltaram a ter a predominância, esqueceram-se da Península Ibérica. E Espanha e Portugal ficaram numa ilha de autoritarismo que durou mais décadas. No nosso caso, a ditadura mais antiga da Europa Ocidental. Portanto, a primeira coisa que nós devemos dizer às pessoas até agora, para dia 10 de março e depois para dia 9 de junho, é: nós vamos fazer tudo para evitar esse cenário. Mas, se de facto há uma onda de autoritarismo no mundo, e nós temos que reconhecer que há, nós queremos que a Península Ibérica dê a lição exatamente contrária ao mundo. Desta vez nós não queremos ser uma ilha, mas se tivermos que ser um bastião do progressismo, da inclusão, da democracia, do respeito das pessoas umas pelas outras, para rejeitar a agressividade, a má educação, a exclusão, a violência, o discurso de ódio da extrema-direita e dos autoritários, eu creio que Espanha já ajudou a dar essa lição e que Portugal poderá dar essa lição ainda com mais força, que é: nós, desta vez, não vamos ficar aqui esquecidos no canto da Europa com uma ditadura que dure 40 anos. Pelo contrário, vamos continuar a construir a nossa democracia. E depois levar isso para a Europa. Porque eu acredito que o Sul tem uma importância muito grande. Nós vemos no seio do Partido Verde Europeu, a que o LIVRE pertence, que o haver vozes do Sul da Europa tem uma importância muito grande, porque no Sul da Europa casa-se de forma muito feliz
todas as questões da ecologia e do progressismo, ou seja, da justiça ambiental e da justiça social. Ao passo que nós temos partidos verdes, que são nossos partidos irmãos no nosso partido europeu, que no centro e no norte da Europa às vezes são partidos mais centristas, os partidos verdes do sul da Europa têm em geral uma, e não só, do leste da Europa também curiosamente, nos Bálticos, por exemplo, têm um papel social muito importante. E é importante que essas vozes estejam representadas a nível europeu, a todos os níveis na política europeia, e acho que com esta mensagem de futuro as pessoas não votam à direita só por causa da agressividade do discurso da direita. As pessoas votam à direita também se a esquerda desistir de certas causas. E o problema é que uma parte da esquerda desistiu da Europa. Esse é um problema grave. Com este discurso de a União Europeia é muito neoliberal e, portanto, não queremos nada com a União Europeia. A União Europeia é mais neoliberal se forem os políticos neoliberais a mandar, e a União Europeia é fruto das nossas democracias. Portanto, se vocês não tiverem um discurso para a Europa, e se o Macron tiver um discurso para a Europa, não se admirem que seja o Macron a ter uma influência maior do que a que vocês poderiam ter. Da mesma forma, há uma mutação na direita autoritária europeia, em que alguns deixaram de mostrar o quão anti-europeus eles são. A gente sabe que o fascismo é o inimigo da Europa. A Europa nasceu contra o fascismo e o fascismo contra a Europa. Todos os nazis e fascistas detestam, todos exultaram com o Brexit. Mas agora a extrema-direita anda mais caladinha, porque percebe que as pessoas não querem sair da União Europeia, não querem sair do euro. Então, diminuem esse discurso e viram-se para um discurso que é um discurso securitário europeu, de fechamento de fronteiras, de deixar os refugiados morrerem no Mediterrâneo. E, de facto, o risco de que está a falar na sua pergunta, e que é um risco real, é que se a esquerda se calar sobre a Europa, a certa altura, só a direita autoritária é que terá um discurso. Nós, pelo menos, fazemos o nosso papel para que isso não aconteça. Há muitos, mesmo à esquerda, que desistem de falar da Europa e, claro, estão a abrir as portas a que aconteça esta dinâmica que é muito perniciosa para o próprio projeto europeu. E nesta legislatura, a próxima legislatura do Parlamento Europeu, vamos ter questões centrais, nomeadamente a segurança, mas também o alargamento, a forma como se faz esse alargamento e o reposicionamento da Europa no mundo, porque as placas tectónicas estão a mexer-se. Quando nós vemos as três forças, o popular europeu, os socialistas e os liberais, com a perspectiva de perderem peso e serem obrigados a outros entendimentos, o caminho que estamos a fazer pode ir para outro lado, quando são estas as decisões que estão em cima da mesa para serem tomadas? Essa é uma pergunta muito séria que deve ser, em primeiro lugar, respondida pela direita democrática. O PPE, o maior partido da direita europeia, tem estado, nomeadamente com esta liderança do Manfred Weber, basicamente a namorar a extrema-direita. Então, nós já vimos a que isso levou na história europeia. O próprio Sr. Manfred Weber deveria sabê-lo muito bem, porque no seu país, na Alemanha, havia uma personalidade que até tem algumas semelhanças, que é o von Papen, que era uma personalidade do centro-direita católico, que disse, deixa cá negociar com os nazis, porque aquele Hitler, basicamente, ele é um otário e a gente vai lhe dar a volta. E viu-se o que é que aconteceu. Pelo contrário, o antifascismo na Europa ganhou, também quando toda a gente assumiu as suas responsabilidades, inclusive a esquerda. E soube que é preciso fazer uma aliança com o centro democrático, até com a direita democrática, naquilo que é para defender o Estado de Direito, os direitos fundamentais e a democracia. A nossa aliança deve ser mais ampla do que as questões de governação, da economia, dos serviços públicos e da sociedade, em que essas temos diferenças mais fundas. Mas acreditamos que nas questões do Estado de Direito não temos essas diferenças tão fundas e que todos temos que ser um bastião contra a extrema-direita. E, portanto, na Europa nós vemos uma questão aqui que é até mais fundo do que apenas essas três forças, as outras três forças fora da Europa, os Estados Unidos, a Rússia e a China. Eu acredito que vai haver um alargamento da União Europeia, porque isso é uma imposição da geopolítica. Não é praticamente uma coisa em que tínhamos muita escolha.
E se Portugal, por exemplo, não se prepara para o alargamento da União Europeia porque estão à espera que o Sr. Orbán na Hungria vá vetar a Ucrânia e, com isso, é como se tivéssemos um adiamento de prazo para fazer os trabalhos de casa, não é? Não precisamos os fazer agora, se calhar não é em 2030, é em 2035, temos mais tempo e tal. Isso não vai acontecer. Porque a Europa, para poder ter uma voz no mundo, nesta multipolaridade em que Estados Unidos, sabe-se lá com que presidente, China e Rússia estão em tensão permanente e com muita instabilidade, a Europa vai ter que se alargar. A Europa, tendo que se alargar, ela própria tem que fazer o seu trabalho de casa. Que é, nós não podemos ter mais não sei quantos países que entram e depois minam um projeto europeu a partir de dentro. Países que têm que provar que são democracias impolutas para entrar e depois de estarem dentro do clube, quer dizer, fazem todo o tipo de malfeitorias dentro do clube e basicamente são os emissários do Sr. Putin ou do Sr. Xi Jinping. No caso de Orbán, ele tem dois chefes e nenhum é europeu. Um é Putin, o outro é Xi Jinping. E dentro da Europa. Ora, se para o futuro, em vez de serem um, forem 2, 3, 4, 5, não é? Na Hungria, na Sérvia, na Moldova, em qualquer país que seja, isso significa que a culpa não é desses países, é da Europa que não se preparou. Portugal também tem que fazer o seu trabalho de casa, que é, nós temos basicamente que reinventar a nossa economia daqui até 2030. Porque numa Europa alargada, em que entra a Ucrânia, dezenas de milhões de pessoas com um PIB per capita muito mais baixo do que o nosso, isso significa que a média da riqueza europeia desce. Vai ser uma brutal convergência de Portugal com a média europeia, mas é ao contrário, é a média a convergir com a gente. Praticamente nenhuma região nossa terá fundos de coesão, se calhar nem os Açores, e aí não temos o que tem sido, de certa forma, o instrumento preferencial da anterior geração política para fazer convergir Portugal com a média da União Europeia. A nova geração de atores políticos deve concentrar-se em levar Portugal para a vanguarda da economia europeia. Não é para a vanguarda em tudo, provavelmente não o conseguiríamos e provavelmente não precisaríamos disso. Mas há áreas em que nós podemos estar na vanguarda. No ambiente, na transição energética, nas qualificações académicas, na capacidade que temos para atrair projetos de ensino superior até do estrangeiro para estarem sediados em Portugal, na inclusão, na capacidade cívica que a nossa sociedade tem de ser convivial e de se proteger a si mesma. Nós vimos nos valores da vacinação na época de Covid. Portugal tem muitas vantagens comparativas. Às vezes a gente é que não as valoriza. E isso podemos fazer e, aliás, vamos ter mesmo que o fazer. Senão, acontece-nos como aconteceu no último alargamento e na criação do euro, que fomos empurrando com a barriga e depois a coisa bateu-nos muito forte na crise de 2010, 2011. Rui, muito obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na próxima edição impressa do Novo e continuará disponível em onovo.pt e em jornaleconómico.pt. Os nossos sites onde poderá também acompanhar toda a informação sobre a atualidade. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado.